Salve rapaziada, hoje eu vou estar trazendo a continuação da obra do Sisteminha Camarada. Como eu sou iniciante, eu tô testando várias formas de dublagens para vocês. Até o momento, esses são os últimos capítulos, então se você curtir, não esquece de comentar que você quer a continuação, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos sozinho e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Capítulo seguinte, aparece nossa amigona segurando sua roupa, toda empolgada pelo que tinha visto. Ela engole seco e fica impressionada com a força do seu cunhado. Ela sai correndo dizendo que já chega e que ela não podia continuar vendo aquilo. Mas ela passou um tempinho vendo o treinamento do nosso protagonista e da sua irmã. 1 hora e meia depois, a Shayna volta pro quarto da irmã e começa a se preparar para dormir. A mais nova abraça a nossa beldade, que pergunta pra Shin porque ela ainda estava acordada, deixando nossa amigona corada. A mais nova responde que quer dormir abraçada com ela hoje. A Shayna diz que é claro e que ela poderia ir, dizendo que ela pode dormir bem enquanto a abraça. Enquanto abraça sua irmã mais nova, a Shayna pensa que essa pestinha tá virando uma mocinha mesmo. No dia seguinte, perto do meio-dia, Shen Yuan já está de volta na faculdade. Aparece nosso garotão vendo seu novo escritório, enquanto a Funzi pergunta pra ele se tá bom deixar assim ou quer que ela mude algo. Sentando na sua cadeira, ele diz que não precisa mexer em nada, pois estava perfeito. Em seus pensamentos, ele fala que a Funzi não é só linda, mas também é rápida e faz tudo direitinho, revelando que ela lhe passa cada detalhe. Ele também reflete que ela é uma ótima candidata para virar sua secretária fixa e que estava tudo no esquema. Toda poderosa, ela entrega os primeiros pedidos da incubação e os planos de negócios que a turma entregou. Ela revela que havia pegado hoje cedo lá no comitê e tem cerca de 15 ali, perguntando se ele quer dar uma olhada. Pegando os papéis, o protagonista diz que vai ver as suas ideias. Pegando os papéis, ele pergunta que porra era essa, pois até a foto do documento hoje em dia estava cheia de filtro. Com a cara de desgosto, ele pede para deixar pra lá, revelando que nem vai perder tempo com a foto e vai direto ver os planos de negócios. Ele fala que ali tem um plano de cafeteria no campus, pet shop, internet e café e são só essas ideias mesmo. Ficando irritado, ele diz que tem um plano de abrir uma loja de lingerie dentro da faculdade, se perguntando quem foi que teve essa ideia genial, questionando quem é o doido que entraria nisso e falando que se um colega de classe vê é morte na certa. Colocando sua mão na cabeça, o protagonista fala que um plano furado desse tipo não serve, e mesmo com os 10 milhões do sistema, ele não vai gastar à toa, revelando que não estava ali para brincar de casinha de bonecas. Se imaginando numa cadeira de roda, correndo atrás de uma beldade, ele fala que agora ele consegue cashback gastando com garotas e subindo sua afinidade. Ele se questiona se ele vai fazer isso a vida toda, pensando que quando ficar velhinho vai acabar torrando grana na praia para agradar alguma novinha de biquíni. Pensando nas nossas duas beldades, ele fala que não quer virar um velho tarado que só sabe se gabar, e a incubadora do campus e a cafeteria da Naná tem que gerar experiência real de negócio. Se imaginando como magnata, ele fala que assim que der, ele vai entrar no mercado de verdade e transformar uma empresinha em um império. Ele fica se imaginando aparecendo como notícia principal no jornal e com seu rosto sendo usado em capa de revistas. Ele fala que vai transformar sua própria indústria num conglomerado global, tipo o Gigadouro, a Banana ou a Tesla lá. A Tesla lá é foda. Ele revela que ele, o Shen Yuan, não vai ser só um playboy poético e que vai virar uma lenda dessa geração que contribui para a sociedade e para o país. Chamando a atenção da nossa beldade, ele conta pra ela que acha que superestimou seus alunos, pois essas propostas eram muito viajadas. Sem noção de mercado ou público-alvo, ele revela que não vai querer nenhuma dessas ideias, revelando que vão ter que repensar tudo direitinho. Ela revela que isso deve ser porque a amostra ainda é pequena. Ele pergunta se talvez o colégio e o comitê da Liga de Juventude poderiam divulgar mais. Toda poderosa e linda, ela fala que sim, diz que na verdade o secretário Lu já havia pedido para ela te apoiar totalmente. Ela fala que a rádio que ela cuida vai começar a rodar os anúncios de manhã e à noite, e a partir de amanhã eles também vão divulgar no Insta e na conta oficial da escola e no TikTok, questionando o que o protagonista acha desse tipo de divulgação. Ele diz que é ótimo e revela que pode ser assim, e pede para que ela prepare uma segunda fase de teste. Ele fala que a prova tem que cobrir o máximo possível: gestão, investimento, marketing, psicologia, comércio internacional, revelando que quem passar na primeira triagem faz esse teste unificado. Anotando tudo, ela falou que havia entendido e que vai cuidar disso agora mesmo, e o nosso protagonista agradece pelo seu trabalho. Em seus pensamentos, ele fala que desde que ganhou esse sistema só sentiu alegria de gastar e ganhar dinheiro. Porém, agora com a Funzi, ele sentiu pela primeira vez o prazer de mandar alguém
alguém trabalhar para ele, refletindo que no fim, dinheiro não traz somente casa, carro e mulher, ele também traz poder. Olhando para ela, ele pensa que ter mais talentos práticos como a fluência é o segredo do seu futuro. Vendo nossa amigona toda linda ajeitando seu cabelo, ele fala que parece que dali para frente, além de desenvolver afinidade com mulheres, ele precisa achar subordinados competentes, revelando que não pode perder tempo e precisa urgentemente garantir seu futuro. Na academia, aparece um cara chamando a atenção da treinadora, perguntando se ela sabe que horas são, questionando por que ela apareceu para trabalhar naquela hora e perguntando se ela queria perder seu emprego. Toda poderosa, ela fala que mandou mensagem pedindo folga e avisou os alunos que tinham hora marcada. Irritado, ele fala que ela ainda tem cara de pau de falar isso, questionando sobre essa folga e quem foi que havia aprovado. Toda poderosa, ela pede para que ele vá ver o que está escrito na sua mensagem, entre aspas, revelando que na mensagem ele havia dito que se eles saírem para almoçar juntos, ele aprovaria sua folga. Ela pergunta pro gerente Kong se fora isso, não tem outro jeito de resolver. Irritado, ele começa a querer xingar ela, mas fala que enfim não aprovou nada e isso era uma falta sem aviso. Ela se vira de lado toda poderosa, mostrando que o desenhista sabe fazer uma obra de respeito. Ela se vira para se retirar e ele pergunta se ela sabe quanto desconta do salário por falta, segundo as regras da empresa. Ela fala que ele pode descontar o que quiser, revelando que estava fora dali, pedindo demissão. O treinador de antes chega até o gerente, questionando se a Menglu havia ido embora mesmo. O gerente fala que todos os clientes que ela havia conquistado nesses anos são da sua academia e se ela não trabalha mais ali, como é que ela vai se sustentar? Apontando para nossa amigona, ele chama a atenção do gerente, questionando se ele havia visto o carro que a Menglu chegou hoje. Tomando um susto, ele pergunta se é uma 911, questionando se ela havia achado um sugar daddy. Apertando seu respeito, ela liga para o Shen Yuan, dizendo que perdeu seu emprego e que o seu chefe havia lhe mandado ir embora, perguntando se ele não vai até ali para consolar ela. Todo Giga Chad, ele responde que é ótimo, perguntando para ela se não é perfeito que ela seja sua personal exclusiva. Na ligação, ela pergunta se tem um prêmio por ser sua personal exclusiva. Todo Giga Chad, ele responde que tem sim, que daqui a pouco ele iria passar ali para eles treinarem e que de brinde vai te dar dezenas de mini metas para ela se divertir. Fazendo um coração com a mão, ela fala que ok e diz que vai esperar ele na suíte executiva. Dando tchau, chamando o nosso protagonista de amorzinho, ela diz que o ama. Às 8h30, o nosso protagonista começa a bater na porta e ela fazendo birra questiona se ele chega essa hora e acha que vai entrar. Se virando, ele pensa que essa mulher é tão safada e provocante e agora quer fazer joguinhos. Ele pensa que então vai mostrar para ela como se joga de verdade, falando que se ela não vai deixar ele entrar, então ele tá indo embora. Toda poderosa, ela chama ele de bebê, pedindo para que ele não vá embora e que desenhista bom da bom. Ela segura a mão do nosso protagonista enquanto ele pergunta se não foi ela que não havia deixado ele entrar. Ela diz para o Shen Yuan que só queria criar um clima e por isso ele não pode ir embora. Com a cara de Giga Chad, ele fala que então ela deve implorar, pois ele quer ver se sua atitude é sincera. Toda corada e fazendo biquinho, ela fala por favor, encostando o seu respeito no braço do protagonista. Com a cara de quem fez a harmonização facial, ele se vira dizendo que sentiu um pouco de sinceridade. Ele se joga no respeito da nossa amigona que toma um susto ficando corada, revelando que tá bom e por causa desses dois ele fica. No capítulo seguinte, aparece nosso protagonista usando sua mão treinada mais uma vez, enquanto ele e a treinadora caminham em direção à cama. Se sentando na cama, aparece nossa treinadora, toda poderosa, chamando nosso protagonista de pai, dizendo que agora há pouco ela havia sido tão mal, questionando se ele iria castigar ela. Nosso protagonista se aproxima da treinadora, que tá toda corada, perguntando do que ela havia chamado ele e pedindo para que ela repetisse. Chegando bem pertinho do seu ouvido, ela chama ele de pai de novo. Ele vai pra cima dela e diz que gostou e também revela que essa noite ele não vai se segurar e vai socar bem firme. Enquanto isso, ele beija o pescoço dela, que continua chamando ele de papai. Bom, aparece os personagens em um treinamento muito massa e aqui fala que depois de uma hora de ação intensa, então a gente já sabe, né? Aparece nossa treinadora toda derrotada, dizendo pra esquecer o dinheiro e só por isso o Shen Yuan já é um vice. Aparece nosso protagonista limpando sua boca, chamando a atenção da treinadora, questionando se ela não havia dito que ia ser sua personal trainer. Ele revela que ainda está com muita força e que agora não é hora de descansar. Com nossa treinadora de
costas, o protagonista mostra o porquê dele ser o protagonista mais foda da atualidade. Nossa treinadora toma um susto perguntando como assim, pois eles haviam acabado de terminar uma rodada e ele já quer outro, revelando que ela não acha isso normal. Depois de mais uma hora intensa de treinamento, aparece nossa treinadora clamando por Deus, dizendo que está morta. Ela pergunta se é assim que o protagonista trata ela, questionando cadê aquela história de ser gentil. Se aproximando dela e colocando a mão no rosto, ele fala que foi gentil e que só usou 50% da força que geralmente usa com a Naná. Toda corada, nossa amigona pergunta se ele lembra que ela ouviu eles dois na cafeteria naquele dia. Ela diz que não vai mentir, que aquilo na cafeteria comparado a hoje não foi nada e que provavelmente o protagonista havia dado tudo de si. O protagonista começa a pensar na habilidade que o sistema lhe deu, dizendo que ela realmente é uma habilidade de trapaça, pois sua energia é infinita. Mexendo no seu corpo, ele fala que sente que anda perdendo o peso e por isso acha que emagreceu. Ele pede para o sistema que mostre seu painel de atributos. Aparece o painel do nosso protagonista dizendo que ele tem 1,82 de altura e o peso está em 70 quilos e a saúde está em 69. Ele fala que tá aí, revela que perdeu 2 quilos em 15 dias e a saúde caiu 3 pontos. Ele fala que tendo 1,82 e pesando 70 quilos não dá. Chegando perto da treinadora, ele chama sua atenção dizendo que eles devem treinar amanhã cedo. Ela toma um susto perguntando se ele já tá marcando mais pra amanhã, questionando o que ela vai fazer se ele pedir de novo mais tarde. Com a cara de trouxa, ele fala que ela só pensa nisso e diz que tá falando de treino de verdade, pedindo pra que ela olhe pra ele, perguntando se ele não está magro demais. Se levantando e debochando do protagonista, ela pergunta se finalmente a ficha caiu que ele é um magrelinho. Com cara de poucas ideias, ele fala que se ela continuar debochando, ele vai deixar ela andando torto. Ela se aproxima pedindo desculpa, falando para o seu papai que ela foi mal. Nosso protagonista solta um legal, falando que assim tá melhor e que agora ela deve montar um treino decente pra ele. Ela se levanta dizendo que vai tomar banho e já passa um plano completo de dieta e treino. Ela revela que nosso protagonista vai precisar de aeróbico e musculação para controlar a gordura corporal. Lá no fundo ele fala que isso é perfeito e diz que vão começar amanhã. Toda poderosa, ela revela que no hotel tem uma academia e que eles vão treinar lá mesmo e de manhã ela passa em casa para pegar a roupa e compra 2 kits para ele também. Nosso sisteminha aparece dizendo que o anfitrião ativou o caminho fitness e revela que uma vida perfeita não é só riqueza e império e é ter uma imagem pessoal refinada, mostrando para ele que seu painel fitness agora estava desbloqueado. Mais uma missãozinha é ativada e a missão é de tempo limitado e em um mês o anfitrião deve chegar a 75 quilos e a gordura corporal entre 12% e 15%. O sistema revela que ele concederá o efeito de físico perfeito. Nota, esse efeito dura 2 anos. Então o cara vai treinar por um mês e aí ele vai ganhar a recompensa de um físico perfeito durante 2 anos. Aí tá bom demais. Ele começa a mexer no sistema, se questionando desde quando o sistema tem um painel fitness. O painel fitness aparece de novo, ele fala que então é só focar no peso e na gordura e diz que deve trabalhar isso logo. Ele repara que então tem um botão com a setinha e se questiona que botão era aquele. Ele aperta o botão, então aparece um monte de habilidade que eu não queria ler não, mas eu vou ler pra vocês assim mesmo. Bom, a primeira habilidade é gestão empresarial e a segunda é estratégia de investimento. A terceira é gerenciamento de RH e a quarta é, não sei o que não. A quarta é oratória e a terceira é AP Comics, que eu também não faço a mínima ideia do que é. Nosso protagonista fala que então ser fitness é só uma parte e se ele bater as metas do sistema, ele desbloqueia novas habilidades. Soltando um sorriso, ele fala que com o sistema ele aprende em um mês o que os outros demoram anos pra dominar, revelando que isso é incrível. No dia seguinte, aparece nossa treinadora dizendo que o café da manhã do hotel é muito calórico, então ela havia preparado suas refeições da manhã e do almoço. Ela fala que agora ele pode comer, pois ela havia acordado 6h30 pra fazer tudo aquilo. Rapaz, que prato bonito, eu não sei se ela é um queijo, não sei o que é, não sei o que é não, mas só dá pra reconhecer o ovo. Lá ele. Nosso protagonista fica corado, dizendo que isso tá bom demais, agradecendo a treinadora Lil. Ela se aproxima dele, toda corada, dizendo que bom que gostou, mas que daqui pra frente ele não deve mais devorar ela e esgotar igual ontem à noite. Ele pergunta se só foi isso que ela sentiu e mais nada. Toda com vergonha, ela fala que ele é imbrochável e incrível, questionando se ele tava feliz agora e mandando ele comer logo pra eles irem treinar, e ele concorda. Que isso, aparece nossa amigona mostrando todo o seu respeito, o talento do desenhista, toda linda e maravilhosa. Eles começam a caminhar, né, mostrando respeito, todas as curvas da nossa treinadora e nosso protagonista todo gigated lá atrás, mas eu acho que eles estão achando que estão no dorama. Um cabra lá atrás até lá com o peso, questionando desde quando a academia tem uma treinadora tão gostosa assim. O cara lá atrás que tava correndo pergunta como é possível uma pessoa ter uma abundância tão perfeita daquele jeito. Aparece nossa treinadora então ajustando o peso pro nosso protagonista, que ela agora virou a treinadora oficial dele, né? Um cara lá atrás revela que é melhor ele parar de olhar, pois senão seu amigão vai explodir. O maromba lá do fundo se pergunta por que uma deusa dessas estava do lado de um frango desses, revelando que isso era um desperdício e que ela poderia muito bem lhe dar uma chance. Nossa treinadora pega na coxa do
Shen-Yuan, dizendo que ele deve abrir mais os braços e nada de pegar impulso. Aparece aquele velho lá do começo da obra, reparando que nosso protagonista estava treinando ali na academia. Ele se pergunta quem é essa beldade do lado dele, pois no outro dia ele estava no shopping comprando uma bolsa de luxo para uma garota e agora ele já tá com outra. Ele revela que provavelmente esse cara tem mel no amigão lá embaixo. Aparece nossa beldade, toda poderosa, entregando uma garrafa de água para o protagonista, chamando sua atenção, dizendo que por isso ele precisa treinar, revelando que ele havia se exercitado só um pouco e já tá assim cansado, mas para a primeira sessão estava ótimo. Ela pede para que eles vão devagar e pede para que ele beba água. Nosso protagonista apenas concorda e vai pegar água em sua mão. Cara, eu não entendi muito bem isso aqui não, mas tá aqui escrito dizendo que o protagonista perguntou pra treinadora quando é que ele vai provar essa carne mijada de novo e ela chama ele de tarado e fica corada. O velhão, que eu não sei o que ele tem na cabeça, fala que o sortudo tá ali curtindo com outra garota enquanto ele nem consegue falar com a Zoanting. Ele diz que foi bloqueado no WhatsApp e não sabe onde ela mora e nem sabe o porquê. Ela deu um pé na bunda dele dizendo que estava com muito ódio. Com a cara de malandro, o velho pensa que o protagonista pode estar com duas ao mesmo tempo e diz que se ele expor o protagonista, qualquer uma largaria ele na mesma hora. Ele começa a caminhar em direção ao protagonista, dizendo que quer ver como ele vai se explicar. Esse velho é muito doido mesmo, ele acha que o protagonista tem alguma coisa pra explicar pra ele ou pra qualquer pessoa. Meu Deus do céu, né? Ele chama a atenção do nosso protagonista, dizendo: olha quem tá aqui, eu não quero saber nem ele. Nosso protagonista, todo gigachad, pergunta o que ele quer com ele. Ele responde que nada demais e que só estava passando pra dar um oi. Nosso protagonista fala que beleza então, e ele vai continuar treinando, e a nossa treinadora vira com a cara de assassina psicopata, meu irmão. Em seus pensamentos, ela fala que ele deve sumir dali e não atrapalhar a vibe deles dois. Com vergonha e colocando a mão na cabeça, o velho pergunta o que foi e se ele já queria o expulsar, sendo que ele nem falou o que foi fazer ainda. Mano, com a cara de mais trouxa do mundo, ele fala: e aquela garota que você levou no shopping no outro dia, porque ela não tá aqui? Revelando que eles estavam tão juntinhos e que ele até havia comprado um monte de coisas pra ela naquele dia. Com a cara de psicopata, ele fala que se forem mesmo um casal, ela vai perguntar na hora e vai explodir. Na mente dele, ele fala que quer ver o barraco, mas meu filho, sai daí. 20 segundos se passaram e nada deles brigarem. A nossa treinadora continua ajudando o nosso protagonista. O velho pensa que isso é estranho, pois ela não havia demonstrado nenhuma reação, se questionando se eles estavam mesmo juntos. Se aproximando, ele pergunta se eles estavam ouvindo e questiona sobre a garota do outro dia. Tá parecendo até mulher com ciúme. Nosso protagonista, com a cara de gigachad e todo suado, pergunta para o cara se era sério, mandando ele cuidar da vida dele, pois ele nem é próximo deles. Toma, otário, eu falei, era só você continuar seu treino, entendeu? Você vai, deu oi, mano, rala peito, mas os figurantes querem passar vergonha de graça. Capítulo seguinte, aparece o velho babão falando pra nossa treinadora que o rostinho do protagonista engana e revela que ele tava traindo ela com outra garota e pede pra que ela não deixe ele fazer ela de boba. Se virando e mostrando todo o seu respeito, ela fala que mesmo que ele namore 3 de uma vez, ela está feliz de estar com ele e diz que isso não é da conta do velho. O velho babão toma um susto perguntando como assim, sendo que ele havia comprado 2 bolsas de mais de 100 mil pra outra garota e ele diz que só tá tentando ajudar ela. Se virando para o nosso prota, ela pergunta e daí, sendo que o dinheiro é dele, ele gasta como quiser e se ele tá feliz, ela também tá. Toda corada, ela pergunta o que tem se ele comprou 2 bolsas pra ela. Sorrindo, ela fala em seus pensamentos que o Shen-Yuan lhe deu um carro de mais de 2 milhões. O velho entra em crise perguntando o que caralhos está acontecendo, sendo que a treinadora sabia que ele tava com outro e mesmo assim tá sorrindo, questionando que tipo de relação era essa que eles têm. Voltando sua atenção para o protagonista, a Menglu pede para que por favor o velho se afaste, pois a cara dele estava estragando sua vibe. Ela continua tirando o suor do nosso prota enquanto o velho se retira irritado, perguntando que tipo de gente é essa, xingando eles de desgraçado. Com a nossa beldade toda cuticute com Shen-Yuan, ele pensa que a Coach Liu é a sua personal e dona de casa e ela sabe o lugar dela e por isso não liga para besteiras assim, dizendo que da próxima vez que forem tentar causar problema é melhor fazer a lição de casa antes. Interrompendo os pensamentos do nosso protagonista, a treinadora pede para que eles continuem a treinar. 2 horas se passaram e aparece nossa beldade dizendo para o protagonista que ele foi bem hoje e a postura dele havia ficado perfeita, mas amanhã eles irão aumentar a carga. O protagonista pergunta se isso é vingança, pois ele aumenta a carga à noite e ela quer aumentar a carga de dia. Toda corada, ela fala que essa não era a intenção, pois hoje só foi para ele se acostumar com os aparelhos e a rotina, e agora que ele pegou o jeito, eles vão aumentar o peso. O protagonista responde
que beleza e diz que seus músculos já estão relaxados, dizendo que eles podem ir pro banho agora. Vamos parar então no banheiro onde tem um chuveiro quadradão, eu acho que é no quarto do hotel, né? Nosso garotão se aproxima da treinadora, pegando em sua cintura, dizendo pra ela que ainda tem uma parte que ele precisa trabalhar e ela pergunta sobre o que ele tá falando. O protagonista então fala que é aquilo dali e os ratos começam os treinos intensos e ela chama ele de malvado e safado. Ela chama nosso protagonista de marido e depois se corrige, chamando ele de papai, questionando se ele vai voltar pro campus hoje ou se vai ficar por ali. Secando seu cabelo, ele diz que tem umas coisas pra resolver hoje e que ela pode dormir ali. Toda cheia de toalha e secando seu cabelo, ela fala que aquele lugar é grande demais e ficar sozinha ali é estranho, e então ela vai voltar pro seu apartamentozinho. Nosso protagonista diz pra ela ir lá e fazer o que quiser e pede pra que ela chame ele daquilo de novo. Com sua afinidade chegando no 88, nossa beldade abre um pouquinho a toalha, mostrando todo o seu respeito para o protagonista e questiona o que ele tá falando, chamando ele de papai. O protagonista pensa que da noite passada até aquele momento o nível de afinidade dela já subiu mais 2 pontos e tá quase chegando no 90, dizendo que mal pode esperar pela próxima recompensa do sistema. Vamos parar na faculdade, onde está a Funzi, aquele babão lá que eu não sei o nome dele não. E o protagonista pensa que aquele grudento ainda tá ali com ela e questiona o que ele tava fazendo ali. Como a galera é meio precoce, deve ter reparado o incômodo do Shen Yuan, a Funzi foi até ele pedindo desculpa, dizendo que o babão havia visto ela na cafeteria e ficou lhe seguindo. Ela conta que havia pedido pra ele sair mais de 1000 vezes e ele não larga do pé dela. O babão se aproxima, dizendo para o Shen Yuan não colocar a culpa na Funzi, pois ele só queria ver se podia ajudar em algo e diz que quanto mais gente trabalhando, mais rápido termina o trabalho. Engraçado é que o protagonista não falou nada, ele só pensou aquelas coisas, entendeu? E passou pra entrar na sala e a galera soltou 1 milhão de texto pra ele. Se virando, o protagonista diz que não precisa, pois não tem nada que ele possa ajudar ali, e a Funzi tá com um short ali, uma roupa interessante. Ambos entram na sala, batendo a porta na cara do babão. O protagonista fecha as cortinas e o babão lá fora pensa que os dois estão sozinhos lá dentro, com a porta fechada e a persiana baixa. Ele questiona o que será que eles estão fazendo lá dentro e questiona pra que ter persiana numa sala de atividade. Ele começa a imaginar nosso protagonista beijando a beldade, dizendo que isso não pode acontecer. Já dentro da sala, o protagonista se senta na sua cadeira, perguntando pra ela como estava a divulgação. Ela responde dizendo que cartazes, posts e redes sociais, tudo estava feito e as visualizações e engajamento estão bons, revelando que as propostas novas estão aparecendo, mas que ela precisa de um pouco mais de tempo. Todo Gigachad juntando suas mãos, ele fala que está pensando em soltar mais uma bomba para popularizar de vez. Toda lindona, ela pergunta como seria e o que ele precisa que ela faça. Levantando o seu dedo, ele fala que vão ligar o projeto da incubadora de negócios diretamente a ele e deixar os alunos saberem que ele investiu nesse projeto. Ele pede para que ela poste uns clickbaits tipo, meu Deus, um aluno investiu 10 milhões na incubadora da faculdade, você acredita nisso? Posta outra dizendo, nossa base de startups recebeu uma grana de um aluno incrível. Dizendo que deve postar outra mensagem dizendo que sua universidade tem um investidor multimilionário bem novinho, lindo e rico, mas que não é para revelar sua identidade ainda. Toda lindona, ela fala que então eles devem soltar umas pistas pouco a pouco e deixar todo mundo curioso, e quando hypar de vez ele aparece. Ela pensa que não entende muito porque o Shen Yuan quer ficar em evidência, mas como não é problema dela, ela só vai executar o plano dele. Ele fala que é isso e assim a atenção aumenta, mais alunos mandam proposta e com as propostas dá para escolher as melhores. Ele pensa que essa estratégia ainda te dá moral no meio acadêmico, facilita para recrutar garotas espertas e quando os 10 milhões forem investidos, o sistema vai lhe dar uma recompensa. Chamando a atenção da nossa beldade, ele fala que para dar certo a informação não pode vazar cedo demais, questionando se ela consegue segurar. Ela pede para que ele relaxe, pois vão usar perfis não oficiais primeiro e depois vai comentar em fake para hypar. Fechando seus olhos, ele fala que isso é perfeito e que estava combinado e pede para que agora eles falem sobre ela. Todo Gigachad ele pergunta o que ela quer dele e ela toma um susto perguntando como assim. Abaixando sua cabeça, ela fala que não esperava que o Shen Yuan fosse tão direto. Ainda em seus pensamentos, ela fala que para ser sincera, no começo ela achou que eles poderiam ter um relacionamento, mas agora que ela viu que ele tem alguém e não tem interesse nela, fica complicado. Com a cara meio triste, ela fala que o período de estágio começa no próximo semestre e diz que ele sabe como é, pois a faculdade particular de segunda linha como a deles não tem muita oportunidade de trabalho boas. Ela fala que é do marketing, então pensou que trabalhar para ele renderia um salário melhor
melhor que um emprego comum. O protagonista pensa que ela é uma típica mulher que não tem coragem de dizer o que quer e se ela tivesse dito, quem sabe eles não deixariam rolar. Ele concorda com ela, questionando quanto ela quer ganhar. Ela responde que uns 8.000 por mês e em seus pensamentos ela fala que na sua área é normal ganhar no começo de 3 a 4.000, então 8.000 já é o dobro ou o triplo da média. Nosso protagonista com a cara de Gigachad fala que dá mais 2.000 pra ela e vão fechar em 10k e que se ela fizer direitinho ainda ganha um bônus e de agora em diante ela vai trabalhar pra ele. Ela toma um susto e fica muito corada e começa a se perguntar se o Shen Yuan está mesmo lhe oferecendo isso tudo, pedindo pra esperar e perguntando se esse trabalho não tem outro sentido pra ela também. Interrompendo o pensamento da nossa beldade, o babão lá fora pergunta pra ela se ela já havia terminado lá dentro e pergunta que demora era essa. Se levantando, o protagonista fala que esse cara é patético e uma vergonha para eles homens. Nossa beldade toda corada pede desculpa, dizendo que vai lá fora conversar com ele. Nosso protagonista, cheio de atitude, pede para que ela espere, pois ele vai resolver dessa vez e ela pergunta como assim. Ele se aproxima dela, segurando em sua cintura e soltando um leve chupão em seu pescoço. Depois de terminar, ele diz que agora eles podem sair. Logo após abrir a porta, ele fala com nossa beldade que a partir de hoje ela deve pôr uma plaquinha aí fora dizendo que é proibida a entrada de gado. O gado começa a chorar e vem pra cima dos dois perguntando o que estava acontecendo. A Unzi, irritada e agarrando nosso protagonista, pede pra que ele não procure ela mais, pois agora ela tem um namorado. Aí o gado entra em crise e começa a chorar perguntando como assim namorado e desde quando. Ela diz que a partir daquele dia ela estava namorando com Shen Yuan, então dali em diante, por favor, ele deve manter distância dela, caso contrário vai acabar incomodando tanto ela quanto Shen Yuan. O cara cai no chão, entrando em crise, perguntando como isso seria possível, dizendo que não pode ser. Começamos o próximo capítulo enquanto o gado se retira e o Shen Yuan ainda está abraçado com a Fu Hongxue. Soltando um sorriso, nosso protagonista se desculpa com o gado, dizendo que ele deve encarar a realidade, pois dinheiro e poder são imbatíveis. Chamando a atenção do nosso protagonista, a nossa amigona diz que acha que já chega. Ela se afasta enquanto ele concorda, dizendo que provavelmente o gado não vai incomodar ela de novo e diz que se não tiver mais nada ele já tá saindo. Enquanto se retira, a nossa amigona fica pensando nele com esse shortinho que eu achei muito bom, mano, na moral. Nosso protagonista parece pensando, dizendo que pra ser sincero, a Fu Hongxue é uma ótima secretária, mas ele ainda não tem capacidade de tocar uma empresa inteira. Ainda em seus pensamentos, ele fala que sem habilidade de verdade, mesmo que ele tenha dinheiro, vai ser visto somente como um playboy exibido. E por isso ele precisa ativar todos esses módulos de conhecimento e evoluir, chamando pelo sistema e apertando em administração de empresas. Ele fala que vai começar por aquele, pois apesar da faculdade ter materiais obrigatórios, tipo introdução e administração, ele sempre sentiu que não aprendeu muita coisa. O sistema notifica que o plano do anfitrião de começar a estudar gestão empresarial foi detectado. Ele também conta que para administrar bem uma empresa é preciso dominar várias áreas profissionais. E como o anfitrião decidiu conscientemente se aprimorar, o painel de administração foi desbloqueado. O sistema então te dá uma tarefa de tempo limitado. Dentro de um mês, o protagonista precisa dominar os conceitos chaves de fundamentos de gestão. E caso ele consiga cumprir essa missão, todo o conhecimento da Universidade Chinesa de Tianjin, a melhor escola de negócios da Ásia, será integrado ao cérebro do anfitrião. Nosso protagonista repara e fala que MBA executivo foca tanto em teoria quanto em prática, ainda mais vindo de uma escola de ponta. Ele fala que mesmo com tudo isso, não vai ser fácil terminar tudo em um mês. Lembrando da professora, ele pede que espera, pois sua professora tem graduação dupla e o primeiro curso dela é administração. De repente aparece quem? Nossa amigona casada, mandando mensagem para o Shen Yuan, perguntando se ele estava livre à noite para um date. Soltando um sorriso safado, ele pergunta se é a senhorita Lin. Em seus pensamentos, ele fala que sabia que aquela vez não ia ser a última. Ele manda uma mensagem dizendo que amanhã à noite pode ser, pois naquele dia ele tem outro compromisso. Aparece nossa beldade toda linda e corada, mostrando seu respeito e segurando uma taça de vinho, um pouco chateada, dizendo que ainda vai ter que esperar mais um dia inteiro. Uma horinha depois, aparece nossa Minhu, linda como sempre, chamando a atenção do Shen Yuan. Ela fala que finalmente e diz que estava morrendo de saudade, perguntando se ela estava bonita naquele dia. Se aproximando com sua cara de Gigachad, ele fala que sua Minhu tá linda sempre. Ela se joga no braço do protagonista e começa a o beijar. Enquanto isso, ele pensa na senhorita Lin, dizendo que tem uma fila de espera para namorar com ele. Uma horinha depois, aparece nossa amigona toda derrotada, mostrando que seu nível de afinidade agora é 93 e eu quero saber como foi que ele
eles conseguiu rasgar a meia. Que brutalidade foi essa? Nosso protagonista, soltando um sorriso e olhando para nossa beldade, diz que o nível de afinidade da Minhui subiu de 91 para 93, revelando que ele notou um padrão e quanto maior o nível, mais difícil é de aumentar. Porém, ele conta que como é mais difícil de aumentar, significa que as recompensas serão melhores, igual subir de nível em um jogo. Se aproximando da Minhui, ele solta um beijo na sua bochecha e deixa ela toda corada. Ele fala que comentou de ajudar ela a comprar uma casa e se ela estiver livre no final de semana, eles podem ir ver alguma. Ela fica muito feliz e começa a comemorar, abraçando o nosso protagonista, dizendo que o ama. Na manhã seguinte, no campus, aparecemos no quarto das nossas amigonas. Uma figurante sentada na cadeira pergunta para outra figurante se ela havia visto a divulgação da nova incubadora de startups. A Minhui entra, prestando atenção na conversa, enquanto a figurante pergunta se é verdade que foi um aluno que investiu 10 milhões. A outra figurante fala que não acredita, pois os riquinhos dali só sabem torrar dinheiro em festa e que por isso nenhum deles tem cabeça para investir de verdade. A amiga da Minhui começa a entrar em crise, dizendo que queria tanto contar a verdade para todo mundo, se questionando o que faz. Ela também pensa que é muito desconfortável guardar isso e a Minhui pede para que ela faça silêncio, pois o Shen Yuan disse que não é para abrir o bico ainda. Mudando de atitude, a amiga da Minhui diz que não entende porque ele tá se escondendo, questionando se isso não é tipo ostentar no escuro. Ela diz que mesmo assim sua amiga deu sorte, pois conseguiu fisgar um ricaço desse. Ela diz pra Minhui perguntar pra ele se ele não tá precisando de outra empregada ou assistente, pois não aguenta mais ralar nessa vida. Soltando um sorrisinho safado, a Minhui segura no ombro da sua amiga, questionando se é tipo uma empregada que mora junto. Sua amiga toma um susto, apontando pra ela mesmo, questionando se ela acha que ele ia querer alguém como ela. Se aproximando da nossa amigona e segurando no seu respeito, ela fala que a Minhui deu muita sorte e aposta que ele colocou firme nela ontem à noite, perguntando se não era mesmo. Com vergonha, a Minhui pede pra ela parar de te zoar. Com a cara de safada, sua amiga pergunta se foi bom ou não e a Minhui fala que ela é muito chata. Aparece aquela figurante que tinha zoado com o nosso prota, perguntando pra sua amiga se ela tinha visto o post falando que um aluno gastou 10 milhões na incubadora. Sua amiga diz que viu, mas pede para que eles falem sério e questiona se eles têm cara de idiota e quem vai acreditar em uma fofoca de internet assim. Sua amiga concorda, ficando corada, falando que 10 milhões é muito e se alguém fez isso mesmo, deve ter um patrimônio de pelo menos 100 milhões. Ela diz que se na sua faculdade tivesse alguém tão rico assim, ela abriria as pernas pra ele na mesma hora. A de cabelo longo manda sua amiga continuar sonhando, questionando por que ele olharia pra ela. A de cabelo longo, com um pouco de vergonha, diz que se alguém gastasse isso mesmo, viveria se exibindo e não seria tão discreto assim, questionando qual a graça disso. A de cabelo longo, mostrando todo o seu respeito, fala que pois é e pede pra que sua amiga veja o Shen Yuan, pois quando ele tem um dinheirinho já se acha comprando uma cafeteria pra mulher mais velha e tudo. A figurante de cabelo curto diz que é e no outro dia ele foi grosso com elas por uma besteira, falando que isso era muito broxante. Enquanto isso, as fofocas do campo se espalham como fogo e o Shen Yuan continua com seu plano. Perto do carro, ele liga pra professora dizendo que precisa da sua ajuda, pois quer estudar os fundamentos de administração de verdade, questionando se ela pode lhe dar umas aulas. Toda desconfiada, ela pergunta para o nosso proto o que ele estava tramando agora. Colocando o cinto, ele fala que jura que dessa vez ele quer mesmo aprender e ela fala que tá bom e ele diz que vai na sua casa daqui a pouco. Ainda desconfiada, a professora pergunta se ele vai na casa dela, questionando se ele não vai aprontar de novo. Ele responde dizendo que ela sabe que ele é um cara de confiança e promete que não vai tentar nada, deixando a professora sem palavras. Ele fala que ela não precisa se preocupar enquanto dirige seu carro em direção à casa da nossa beldade. Abrindo um pouco a porta, a professora, toda corada, diz ao Shen Yuan que antes de entrar ele tem que prometer que não vai ser igual da outra vez. Ele diz que promete e ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que tem 100% de certeza. Ela acredita nele, o convidando para entrar. Na cena seguinte, aparece a professora entregando o livro para o protagonista, dizendo que esse era seu livro da faculdade. Ela revela que havia marcado os pontos principais dos 3 primeiros capítulos para ele. Ela conta que ele vai ter que decorar a maior parte, por isso pede para que ele tente ligar com os exemplos reais, porque isso ajuda muito. Soltando um sorriso, ele concorda com ela, dizendo que vai começar a memorizar agora mesmo. Depois de uma hora estudando firme, o protagonista não fez nada mesmo, né?
ou raridade? A professora pergunta para o Shen Yuan por que ele havia parado de estudar e por que ele estava encarando ela, mandando ele olhar para o livro. E aí já tá começando, eu falei. Com a cara de Giga Chad, ele fala para sua professora que ela é bem mais interessante que o livro. Ficando corada, ela fala que ele estava fazendo de novo e pergunta se ele não tinha prometido que era só para estudar. O protagonista se aproxima da professora, que toma um susto, e ele diz que ele tá estudando sério, mas que também quer que ela seja sua namorada e uma coisa não atrapalha a outra. Se levantando e se virando, ela fica muito corada, mandando o protagonista parar de falar besteira. Ele abraça ela pelas costas, que fica toda corada, dizendo que estava falando sério, e a professora diz para o Shen Yuan não fazer isso, pois a sua irmã tá dormindo no quarto ao lado. Usando sua mão treinada, ele fala que isso é melhor ainda, pois assim ela fica sabendo que é oficial, e a professora pede para que ele a solte, pois ela não concordou com isso. Ele solta um beijão na boca da professora, falando que uma hora ela vai concordar. Em seus pensamentos, a professora fala que ele jurou que não ia fazer isso, refletindo que homem é tudo igual. Ela segura a mão do Shen Yuan, não deixando ele avançar o sinal com ela. Toda poderosa, ela diz que não e fala para o Shen Yuan olhar essa mão boba e diz que de jeito nenhum isso iria acontecer. Vamos para o capítulo seguinte, aparece a irmã da professora abrindo a porta enquanto limpa seu rosto. Assim que abre os olhos, a irmã mais nova da professora toma um susto com a cena à sua frente. Em seus pensamentos, ela questiona que diabos estava acontecendo ali. Ela fala que a sua irmã e o Shen Yuan estão bem no sofá sem vergonha nenhuma e questiona desde quando a sua irmã ficou tão ousada assim. Sem acreditar no que viu, ela entra novamente no quarto e fecha a porta. Afastando o Shen Yuan, a professora pergunta o que ele está fazendo, pois a sua irmãzinha viu tudo. Colocando sua mão na professora, ele fala que ela ia acabar descobrindo de qualquer jeito e questiona se ela não acha que é melhor que ela saiba agora. A professora, fazendo um birra, diz que é errado, chamando a atenção do Shen Yuan. Toda corada, ela se vira dizendo que ela nem aceitou ser sua namorada ainda e pergunta como ela vai explicar isso para sua irmã. Ele agarra a professora e com a cara séria, ele pergunta se ela gosta dele e ela não consegue responder. Em seus pensamentos, ela fala que se for para dizer, então sim, ela gosta dele um pouco, mas ela é sua professora e a sua afinidade aumenta para 71. Soltando um leve sorriso, o protagonista pensa que o nível de favorabilidade dela aumentou 2 pontos. Ele reflete que não é muito, mas já é algo, e como ela não é materialista, então dinheiro não vai funcionar e só o tempo e o esforço vai mostrar sua sinceridade. Ele fala que tá tudo bem, porém não vai desistir. A professora fica corada enquanto vê ele se levantando para se retirar. Ele se despede dela dizendo que está indo e diz que até a próxima. Toda derrotada no sofá, a professora diz para sua irmã mais nova que ela já pode sair do quarto. A irmã mais nova da professora sai do quarto mostrando sua abundância, perguntando se já acabou, e a professora responde que sim. Se sentando do lado da professora, a irmã mais nova pergunta se eles estão juntos agora e se ela já pode chamar ele de cunhado. A professora responde dizendo que oficialmente não. A mais nova fica sem entender essa parte do oficialmente não e pergunta então como eles acabaram fazendo aquilo. A professora simplesmente responde que eles não foram até o fim. A mais nova pergunta o que ela estava pensando e ela diz que também não sabe, pois sua cabeça estava muito bagunçada. Toda confiante, a irmã mais nova diz que claramente a sua irmã tá caidinha por ele, mas ainda não percebeu. Mais tarde, naquela noite, na cafeteria da Naná, vemos o protagonista indo encontrar nossa beldade casada. Toda poderosa, ela pede desculpa para o Shen Yuan por o incomodar e diz que anda de mau humor ultimamente e que queria conversar, questionando se ela estava atrapalhando ele. Se sentando, ele fala que ela não está incomodando e pergunta para a senhorita Lin se ela estava bem, pois ela não parecia muito feliz. Abaixando sua cabeça, ela fala que seu marido estava cada vez pior, pois passa a noite toda fora e nem tenta mais esconder e volta para casa fedendo a outras mulheres. Olhando para o copo, ela fala que se ele pode sair por aí fazendo o que quiser, pelo menos ela pode tomar uma com alguém, não é como se eles estivessem fazendo algo errado. Ainda em seus pensamentos, ela fala que mesmo que se estivesse fazendo, seu marido não tem direito de reclamar, pois ele cavou sua própria cova sozinho. Na cena seguinte, ela pergunta para o Shen Yuan se a Shenai é sua namorada e o Shen Yuan responde que mais ou menos. Colocando a mão no queixo, nossa beldade pergunta se ela sabe que ele tá ali bebendo com ela. Tomando sua bebida, ele fala que não, mas mesmo que ela soubesse, ela não se importaria. Em seus pensamentos, a beldade fala que entendeu e que se for assim, não vai se sentir culpada, pois ela realmente não quer atrapalhar o relacionamento de ninguém. Abaixando sua cabeça e ficando corada, ela pergunta para o Shen Yuan se ele pode abraçar ela um pouco. Ele se afasta um pouco para o lado e pede para que ela sente ali. Ela se levanta toda poderosa, mostrando suas curvas e o talento do artista mais uma
uma vez. Ela senta no colo do protagonista e ele pergunta se o marido dela sabe que ela tá ali com ele. Ela solta um beijo do nada no nosso protagonista e pede que por favor ele nem mencione aquele desgraçado. Shen-Yuan pensa que isso tá acontecendo justo na cafeteria da Naná, mas com outra mulher, e diz que tá se sentindo culpado. Ele abraça a nossa beldade casada e diz que se foda, pois ele é um cafajeste mesmo, então pra que ficar pensando tanto? Usando sua mão treinada, ele ajusta as roupas da nossa beldade para que ela se sinta mais confortável na hora do treino. Segurando a mão do prota, ela fala que não pode, ele pergunta o que e questiona se ela vai dizer pra ele se comportar agora. Toda lindona, ela fala para o Shen-Yuan deixar que ela te ajuda a relaxar. Usando sua mão treinada, ele retira o que ele tem que tirar e o que não deve estar naquele lugar naquele momento. Ele diz que nada disso, pois hoje o treinamento deles dois vai ser muito forte e os atos começaram. Nossa beldade fica tão satisfeita, questionando se então é isso que eles chamam de paraíso. Meia hora depois, a nossa beldade tá lá derrotada, ainda sem conseguir falar uma palavra. Nosso protagonista, todo gigated, chama a atenção dela, pedindo pra que ela vá até ele e limpe com a boca. Nossa amigona, toda corazenha, vai lá e obedece, e o treino tá chegando no final, minha tropa. Nosso protagonista fica satisfeito com a situação, e eu já falei pra você que se você se inscrever no canal, você vai ganhar um sistema igual dele. Limpando sua boca, nossa beldade pensa que as pessoas sempre dizem que garotos mais novos não valorizam mulheres maduras e só correm atrás das novinhas, e depois disso ela acredita que estão erradas. O protagonista pensa que isso é novo, pois mesmo antes das coisas esquentarem com outras mulheres, o nível de favorabilidade dela já passava de 60. Porém, com a senhorita Lin só apareceu depois de terminarem o treinamento. O sistema parabeniza nosso protagonista, dizendo que agora ele tem 5 garotas com nível de favorabilidade acima de 60 e por isso uma recompensa foi desbloqueada. O sistema diz que uma vida perfeita exige a admiração de várias mulheres. A recompensa vai ser 2 cartões de estudo de alta eficiência, 1 cartão de troca de pacote de habilidade exclusiva e 2 cartões de sorteio da vida perfeita. Vendo suas recompensas e soltando um leve sorriso, o protagonista fala que não esperava que o sistema não só acompanhasse o nível de favorabilidade, mas também contasse quantas garotas gostam dele. Ele fala que agora devem ver o que vem de bom dessa vez. Ele aperta na recompensa, onde fala que o cartão de estudo de alta eficiência memoriza e retém instantaneamente o conteúdo dos livros, e cada cartão dura 1 hora. Nosso protagonista pensa que isso é ótimo, e aquele livro de administração estava demorando demais, e esse cartão vai ajudar ele a completar a missão de tempo limitado em poucas horas. A segunda recompensa é o sorteio da vida perfeita, e a recompensa é aleatória, incluindo bônus, aumento de atributos, itens reais, negócios ou até dinheiro. Com seu olho brilhando, ele pensa que o sistema é incrível e que se ele der sorte, talvez ele ganhe algo muito bom. Nossa beldade chama a atenção do Shen-Yuan, dizendo que ele parece feliz, e pra falar a verdade, ela nunca esteve tão feliz assim antes, nenhuma vez. Isso pega nosso protagonista despreparado, que fica só reparando nossa beldade ali. Se virando e mostrando o talento do desenhista mais uma vez, ele fala que eles devem ir, pois já tá na hora dela ir pra casa. Mostrando sua abundância, ela fala que da próxima vez eles continuam. Nosso protagonista, todo trouxa, se pergunta como assim da próxima vez, questionando se será que ela tá pensando em continuar com isso. No capítulo seguinte aparecem umas mensagens onde a primeira diz que ninguém no curso de comércio internacional dirige um G-Class e que se eles vão espalhar boatos, pelo menos pesquisem antes. A segunda mensagem diz que não é só no seu curso, e em toda a escola de estudos internacionais não tem ninguém que dirija um G-Class, e quem postou isso estava claramente mentindo. A terceira mensagem diz que vão encarar isso como uma piada, pois hoje em dia mentir na internet não custa nada mesmo. Na frente do espelho, o protagonista fala que essas são as capturas de telas de comentários online que a Fomizite mandou. No celular do nosso protagonista, ela fala que na verdade receber hate online é um bom sinal, pois gera discussão e aumenta a visibilidade. O protagonista diz que pode começar a soltar mais pistas, tipo qual o seu curso, o ano e a sua área, desde que ela não revele o seu nome e a sua turma. Ela responde que isso parece uma boa ideia. Colocando o celular no balcão, ele fala que vai deixar o projeto de startups de lado por enquanto e vê que surpresas o sistema preparou. Ele notifica que o nosso protagonista tem 2 chances de sorteio e questiona se ele deseja sortear agora, e o protagonista responde que sim. O sistema parabeniza ele, dizendo que ele ganhou uma loja de 500 metros quadrados no Jardim Elegante. Nosso sisteminha pede para que por favor ele retire até em 1 semana no escritório de vendas do Jardim Elegante. O protagonista fica muito feliz, soltando um sorriso, dizendo que o Jardim Elegante é o condomínio mais luxuoso da cidade estelar, revelando que isso vai render uma boa grana com aluguel, e mesmo que ele não abra um negócio, pode viver só de renda. Ele aperta no sistema, dizendo que ainda tem mais um sorteio, então devem ir logo. O
sistema notifica dizendo que ele ganhou 2 pontos de ajuste de atributo para status físico. Colocando sua mão no queixo, o protagonista se pergunta como assim atributos físicos, refletindo que se ele puder ajustar a gordura ou o peso, termina a sua missão de treino rapidinho. Ele fala que é ectomorfo e por isso é difícil ganhar massa, então ele vai aumentar o peso. O sistema notifica que vai aplicar as alterações e começa a carregar. O sistema notifica que a modificação de atributos foi concluída e diz que vai ver, somando o peso que ganhou nos treinamentos com a treinadora. Em seus pensamentos, ele fala que ganhou 5 kg de músculo e ainda não é o ideal, mas já dá pra notar e esses pontos são incríveis. Ele começa a pensar dizendo que parece que o sistema segue 2 padrões e níveis altos de favorabilidade geram recompensa, e a atingir um certo número de garotas com a favorabilidade alta também desbloqueia a recompensa. Pensando que desse jeito, então ele só precisa expandir sua rede. Ele começa a mexer no sistema dizendo que planejava estudar e se aproximar da professora ao mesmo tempo. Ele revela que vai usar o cartão de estudo de alta eficiência e assim vai ter mais assunto para conversar com ela. Eu acho impressionante que tudo que o protagonista faz é pensando em conquistar alguma mulher. O cara é foda demais, né? No dia seguinte, enquanto mantinha a rotina de academia e estudos com a nossa treinadora, Shen-Yuan comprou um Maserati para treinar e pegou um G63 para si mesmo. Vamos parar na faculdade, mais especificamente na feira de empregos da Universidade de Estudos Internacionais. Tá rolando um monte de fofoca e uma garota disse que ouviu dizer que o investidor por trás da base de startups é do curso de comércio internacionais e dirige um G-Class. Um garoto responde que aquele carro custa mais de 3 milhões de yuans e não tem como alguém assim estudar ali. Mas duas garotas estão conversando no fundo. Uma delas diz que é mentira, pois alguém com um carro desses nunca estaria numa faculdade particular de segunda linha, dizendo que sem chance. Sua amiga diz que além disso, as empresas ali nem são grandes, são só negócios locais pequenos da cidade estelar. Sexta-feira, no auditório da escola, aparece aqueles gadão lá no fundo e aquelas duas beldades que tentaram humilhar nosso protagonista. A de cabelo longo chama a atenção do seu sênior, perguntando se a família dele não tem uma empresa e questionando se ele havia ido até ali por conta da feira. Aparece um loirinho todo confiante, dizendo que tinha ido até ali para aprender com outros negócios, pois um bom gestor precisa estar sempre evoluindo. A de cabelo curto entra na conversa, perguntando para seu sênior se ele não consegue um estágio para ela, para que ela possa entrar na sua empresa. Todo confiante, ele se aproxima delas, dizendo que é claro e pede para que ela mande seu currículo, pois ele vai falar bem dela lá. Ambas garotas ficam muito apaixonadas, perguntando se é sério, agradecendo muito ao seu sênior. Com a cara de gigachad, ele chama a atenção das calouras, dizendo que se ainda estiverem procurando estágio, fiquem à vontade para se candidatar na empresa dele também. Afinal de contas, eles são da mesma faculdade, por isso ele vai ajudar como puder. E eu achei esse cara de boa, muito tranquilo. Bom, eu achei de boa, mas os caras lá no fundo não achou de boa, porque um dos rapazes fala que esse cara não veio pra aprender e só foi lá pra se exibir e se gabar, mas eu acho o cara de boa. Outro cara na frente pergunta se é sério e diz que ele é muito convencido e sempre tem que se mostrar, meu povo, o cara tá ali só oferecendo trabalho. O Zanpen fala que se ao menos o velho Wang tivesse ali, jogavam uns multi na cabeça dele na hora. Eu nem sei o que é isso. Eu fui dar uma pesquisada pra saber o que era e na verdade é só um milkshake de frutas. A mina de cabelo curto, fofocando pra sua amiga de cabelo longo, diz que o sênior é competente e humilde, diferente do Shen-Yuan, que só tem uma cafeteria e vive atrás de mulher mais velha. Essas daí são rancorosas mesmo, porque já passou um mó tempão e elas lembram disso todo santo dia. Ela fala que ter uma cafeteria versus ter uma empresa nem se compara, e o Shen-Yuan é muito ridículo e sem noção, tá esculhambando o cara de graça. A Mardita de cabelo longo diz que é melhor nem falarem mais dele, e eu concordo, né? Ela diz que depois que ele fez aquilo com elas, ela perdeu todo o respeito. O loirinho chama a atenção da Mardita, perguntando se ela tem tempo depois da feira, questionando se ela quer jantar com ele, e ela responde que é claro. Ah, mas olha quem vem ali de longe, só dá pra ver só a rodinha do carro. A galera começa a fofocar, pedindo pra esperar, questionando se carros não são proibidos no campus e perguntando o que está acontecendo. Todos eles se viram e ficam impressionados, pedindo pra esperar novamente, falando que aquilo era um G-Class. As duas Marditas se viram e agora mudou o nome do carro, não é mais G-Class não, é G-Wagon, sei lá como é que fala. A de cabelo longo fala que estão fofocando a semana toda e dizem que um estudante que investiu 10 milhões no startup é quem dirige aquele carro. A Mardita de cabelo curto diz que se esse cara rico for mesmo aluno dali, ele é bem mais interessante que aquele outro sênior. E a outra de cabelo longo fala que se ela conseguir se aproximar dele, ela cancela o jantar na hora. Nosso galã de novela abre a janela do carro, chamando seus dois colegas de quarto, questionando o que eles estão fazendo e perguntando se eles querem carona pro dormitório. As duas Marditas tomam um susto perguntando se é o Shen-Yuan que tá dirigindo e ela fala que Shen-Yuan que é o cara rico e entraram em desespero. Seu colega de quarto entra em crise falando que ele realmente apareceu e ele apareceu dirigindo um G-Wagon.
Dragon, sei lá. Seu amigo diz que ele é doido mesmo e fala que ele chegou na hora certa. A Mardita de cabelo longo vira a Dak do Demon Slayer e sai tombando todo mundo em direção ao carro do protagonista. Ela coloca a cara no vidro tentando ver se tem alguém no banco de trás, pensando que não pode ser e que não é possível e que provavelmente o Shen Yuan deve ser só o motorista. Os dois colegas de quarto do protagonista se aproximam e um deles pergunta o que é que ela tava olhando e diz que ela tá com cara de quem vai aprontar. Um deles pede para que ela saia da frente, pois eles vão entrar no carro agora. Vendo o carro saindo, aquela Mardita de cabelo curto pergunta como alguém como ele pode ser tão rico e ninguém sabia. Ela pergunta para sua amiga se será que se elas pedirem desculpa ele perdoa, e a sua amiga de cabelo longo diz que não sabe. E foi assim que a notícia de que Shen Yuan era o dono da G-Class viralizou no campo. Uma amigona ajeitando suas vestes pede para sua amiga esquecer todo o resto, pois a partir de agora seu único objetivo é o Shen Yuan. A outra, ajeitando sua maquiagem, fala que se ele fosse um milionário de 60 anos, até ia rolar uma dúvida, mas o Shen Yuan tem 21, é alto e é bonito, e fala que ele é perfeito. Outra amigona em cima do beliche diz que achou o WhatsApp dele pedindo para que agora aguardem, pois ela vai conquistar esse homem. A figurante que tava na parte de baixo do beliche pergunta pra outra se ela não tem namorado. A maldita pergunta o que tem e diz que se o Shen Yuan der uma chance pra ela larga o namorado na mesma hora. Aparece uma beldade chamando a atenção da Winzy. Essa daqui eu vou apresentar pra vocês porque como a obra tá apresentando pra gente, então ela vai ter relevância na história. Ela se chama Long Jian e ela é colega de classe da Winzy. Nossa beldade se vira perguntando pra sua amiga o que foi. Sua amiga, extremamente corada, pergunta se ela estava trabalhando com Shen Yuan na base de startups e questiona se ela pode apresentar ela pra ele. Nossa beldade fala que ela ainda tá no segundo ano e ela deveria estar focando em liderar o clube de transmissão, questionando o porquê desse interesse repentino em empreendedorismo. Toda corada e mostrando seu respeito, ela fala que o mercado de trabalho tá muito competitivo e por isso é melhor ela se preparar desde já. Nossa beldade, Funzi, pensa que por um segundo ela quase acreditou. Ainda em seus pensamentos, ela fala que pensando bem, a Jin é chamada de pequena donzela do dragão por um motivo. Ela tem 1,68, um corpo perfeito, um rosto lindo, ótima vibe. Na real, ela seria uma ótima escolha para o Shen Yuan. Nesse momento, ela pede para esperar um pouco e pergunta o que ela tava falando. Com a cara de trouxa, ela fala que tá parecendo uma casamenteira escolhendo as concubinas pro Shen Yuan. Bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Como eu falei antes, quem se inscrever aqui no canal vai ganhar um sisteminha camarada. Não esquece de curtir o vídeo e comentar se você quer a continuação dessa obra, porque como eu falei, esses são os últimos capítulos até o momento. Então, se esse vídeo tiver um bom engajamento, eu vou trazer a continuação pra vocês. Sem mais enrolação, valeu minha tropa e até o próximo vídeo.